não é? Do ponto de vista cultural, aqui está numa perspectiva mais embrionária, não é? Mais endógena, no que tange às raízes, não é? Nós temos uma juventude, do ponto de vista cultural, que acaba por ser uma juventude, dirão que os fones precoces, mas não neste sentido. Dizer que nós acabamos por ser pessoas que temos a tendência de ser cada vez mais maduros, cada vez mais a afirmação vai se ter numa perspectiva cada vez mais, digamos, o que eu quero dizer é que a juventude por si só, não é? Do ponto de vista cultural, ela acaba por obedecer a um crescimento rápido, não é? Que não é o normal, mas ainda assim acontece. Nós acabamos por nos tornar jovens muito mais cedo, não é? Embora aqui, do ponto de vista etário, a idade ainda não está lá, mas a juventude já lá está. Já lá está, por vários fatores sociais, políticos e também culturais e até étnicos, que acabam por ser então aqui o grosso, não é, daquilo que então robustez essa compostura que também vamos falar então que é a juventude. No entanto, essa mudança que ocorre, essa juventude que acaba por ser precoce ou que acaba por vir a ser, acaba por se afirmar de forma precoce, é uma juventude reflexo, né? É uma reflexão daquilo que realmente são os problemas geracionais que Angola vive atualmente. Por quê? Podemos cá, não é? de forma a periodizar o desenvolvimento e a evolução da fase juvenil, né? Dizer que existe uma juventude de 75 e depois existe uma juventude contemporânea, ao dizer que somos nós. A juventude de 75, por exemplo, né? A idade etária daquela época compreendia-se, por exemplo, né? aos 10 até os 18 anos. Por quê? Porque os momentos porque as características do tempo assim o obrigavam, assim exigiam, né? A emancipação da pessoa para que pudesse então atingir a fase juvenil. Porque o contexto era um contexto revolucionário, um contexto de mudança, e houve essa exigência em que as pessoas que pudessem ter a capacidade de mobilizar-se pudessem então também atingir esta fase de afirmação. Como num contexto de revolução, a idade muitas das vezes não é tida, mas sim a capacidade de resistência e a força. Né? No entanto, voltando para a atualidade, temos uma juventude contemporânea que acaba por obedecer já as características da modernidade, da contemporaneidade. Dizer que hoje a juventude acaba por obedecer padrões universalmente aceitos. Daí que a juventude parte dos 12 até os 18 anos, uns dizem até 24, outros dizem até os 35 anos. Portanto, temos aqui características que já há uma certa mudança naquilo que é o comportamento geracional. Não é? No entanto, em algumas situações, esta juventude de 75, aquela característica da juventude de 75 não mudou, permanece em função do contexto também em que cada zona ou que cada região vive. Daí que se nós irmos para algumas zonas do interior de Angola, né, na Angola profunda, vamos aí encontrar juventude, né, que não obedece a esses padrões modernos que as grandes cidades compreendem, que a juventude ainda sem compreendida dos 10 anos. Às vezes 12 anos já tem uma família, 12 anos já começa a adotar e a afirmar-se em comportamentos que nós, na nossa cosmovisão, entendemos ser precoce. Mas, no entanto, não é. É uma realidade e que deve ser entendida nessa perspectiva. Daí que, do ponto de vista sociológico, essa necessidade de nós olharmos para a questão da juventude, mas podermos fazer aqui a ruptura e não entendermos de que isto é uma ofensa, de que isto aqui é uma violação daquilo que é a própria realidade da pessoa humana, não é? Nós estamos aqui a entrar no campo dos direitos, muito menos dos direitos fundamentais, mas é a realidade de cada região que acaba por desenvolver e acaba por implementar aquilo que são os padrões de comportamento e até de crescimento da pessoa que nós consideramos por jovem. Então, quero trazer apenas essa reflexão para posteriormente poder aflorar também. Obrigado. Ok,
Ok, obrigada. Acabou por chegar mais um dos nossos treinadores. Ele que é o Dr. Posse. Não, yeah. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Terceira divisão da Universidade de Rio parceiro desde o berço. E estender aqui já a saudação a todos os nossos irmãos. O que acontece? Há uma abordagem que é importante nós fazermos sempre que tivermos a falar de conceitos universais quando estivermos em Angola. Porque Angola é um mundo à parte. Você vai pegar conceitos de filosofia, de economia, de direito, mas a aplicação em Angola é totalmente diferente. Então, se nós olharmos para o conceito de juventude em Angola, que é aquilo que nós estamos e acho que é aquilo que devemos focar, nós vamos encontrar nos últimos 15 ou 20 anos dois polos. Existe um polo que diz que ser jovem você tem que saber dançar com duro, você tem que ser um homem que acaba uma birra, que acaba uma grande cerveja, você tem que ser um homem que tem de namoradas, você tem que ser um homem que tramanca, né? Yeah. Esse é um ponto de vista do que é ser jovem. Eu não consumo álcool. E há outros sítios onde eu vou e as pessoas falam, não vai beber? Não bebo isso. Como é que você não bebe? Porque não está no conceito de luz que um jovem superior a 20 ou 30 anos nunca consumiu bebida. Isso não entra na cabeça de certas pessoas. Então existe esse conceito que não é científico, mas é do angolano. Eu acho que todos concordam comigo. Há pessoas que você chega, você é jovem, não namora, só tens uma boa. Tu não estás a ser jovem, né? Existe essa perspectiva. E existe a outra perspectiva, que é a que, por exemplo, os jovens que estão aqui e que estão ali, eu acho, que se identificam, são aqueles jovens que hoje estão preocupados com a situação do país e que de alguma forma juntam ideias, juntam pessoas para partilhar conceitos que vão levar esse país para um rumo melhor. Eu acho que é isso. Na perspectiva atual, se nós tivermos que perguntar o que é um jovem, nós vamos olhar esses dois pontos. O jovem que não quer saber da bola, ele quer saber se eu vou acordar amanhã, vou tirar, vou ir na rua da Lira e outras coisas. Mas há um jovem que está sempre preocupado, é que eu vou reunir pessoas, nós temos que falar da lei que foi aprovada, ou essa lei está a nos penalizar, não está a nos penalizar. Existe essa perspectiva. Então, eu quando falo de que é ser jovem, agora é isso. Você vai contar, há uma música, desculpa aqui agora, há uma música em que eu participei e eu digo assim, que a juventude está apoiada, né? Quem chila, quem curte é chile, mas quem critica é arruaceiro. Hoje nós estamos numa perspectiva dessa. Se você critica, és um arruaceiro, és um confusionista. Então, a juventude angolana hoje está nesses dois polos. Os que não estão preocupados com a situação do país e outros que dizem, não, nós temos que fazer uma coisa. Há um outro ponto que eu gostaria sempre de chamar a atenção, o seguinte. Hoje nem tanto novo governo, né? Mas há 30 ou 40 anos, as pessoas que nos governavam eram jovens como nós. Eles tinham sonhos como nossos agora. E é muito importante que sempre que estivermos a falar, enquanto jovens, tenhamos esse cuidado. Hoje nós somos aqueles que estamos a olhar para os que nos estão a dirigir. Qual será o nosso comportamento quando nós estivermos? Quer dizer, jovens, se nós olharmos para a história, né, antes do 4 de fevereiro, vamos ver o massacre que aconteceu em Malange, foram jovens que lutaram contra isso. E há um outro ponto. Se nós olharmos para os conceitos universais, a juventude é sempre taxado pela idade. E o meu irmão, quando ele falou da idade que vai até os 24 anos. Se nós pegarmos esse conceito aqui, já não tem jovem. Eu não sei se aqui tem pessoas que estão abaixo dos 24. Está entendendo? Há uma frase muito bonita que diz: a juventude é a força motriz. Eu acho que é isso ali. Se você está diante de uma pessoa que tem 40, 50, 60 anos, mas se ele ainda tem a força de fazer acontecer as coisas, esse aqui é o jovem. A força motriz. E há uma coisa que é muito preocupante. Ser jovem é uma das piores, das melhores coisas que existe. Das melhores por quê? Porque tu estás na fase mais produtiva da tua vida.
Há uma música do Keita Mayanda que é a Idade da Razão, que fala 26 anos. Não sei o que, o cabelo está a cair, a barba está mais rija. Essa música é uma das músicas que eu ouço sempre que faço mais um ano de vida. Mas é importante nós entendermos isso. Quando jovem, há uma força de fazer acontecer as coisas. Mas do outro lado, há uma responsabilidade. Quando as pessoas dizem que você é muito jovem, ele está a dizer que você tem muito por fazer. Há momentos que nós não queremos fazer nada. Estás a entender? Essa cena de falar, não, ele é muito jovem. Ele está a dar a responsabilidade. Quando chega, nós já tivemos aqui, toda a gente tem aqui alguma situação familiar. Os mais velhos sentam e falam, onde estão os jovens? É sempre os jovens que são chamados, mesmo na guerra, tem 18 anos para cima, são os jovens que vão. Estás a ver? Eu falo por aqui, obrigado. Ok, obrigada. Agora vamos passar a palavra ao Gaspar Fernandes. O Milton dizia que ser jovem, a juventude é a força motriz de uma sociedade. Gaspar Fernandes, o que tu achas? Será que nós somos a força dessa sociedade? Primeiramente, agradecer o convite que me foi formulado. Cumprimentar todos cá nesta sala e dizer que sou o líder do braço juvenil do Partido da Renovação Social, já numa altura em que quase estou já a finalizar o mandato, porque sempre fiz carreira na minha organização como líder da juventude. Tive uma passagem como secretário da juventude a nível do município de Viana e depois secretário provincial da juventude e hoje secretário nacional. Quase já um caminho de 15 anos e comecei a fazer isto muito sério. Dizer que a juventude é a força motriz, porque é na juventude que encontramos um período de experimentação. É na fase em que nós temos força para fazer. Fizemos o certo e errado. É dali onde ganhamos experiências de vida face ao nosso comportamento. E sobretudo, eu quero trazer aqui algo que realmente dá um incentivo a todos enquanto somos filhos de casa. A primeira passagem vai para a escola para amanhã você ser o futuro do amanhã. E para a nossa realidade, todos nós vamos à escola com esse objetivo. Vamos para a escola porque sabemos que é dali onde vamos conseguir fazer o trajeto da nossa vida. E realmente para os desafios que normalmente se impõem e pelo clima do nosso país, nós, para aqueles que se formam, os desejos são frustrados. Para aqueles que não conseguem, pior ainda, e ficam a cada dia que passa mais longe dos objetivos, porque fomos incutidos de que só seremos bem-sucedidos se nós passarmos numa academia ou se nós tivermos que fazer de tudo para ter uma mínima formação. Quer dizer, e vou ligar aqui o que estiveram aqui a falar os meus companheiros relativamente às teorias. Eu não sou muito das teorias do Ocidente. Eu acho que para nós tínhamos que ter os nossos conceitos, porque tudo aquilo que o Ocidente encontrou na nossa terra, que era bom, diziam que era como é que se diz? Aquilo é do gentio. E meia volta, eles mais tarde dão por conta que o que nós praticávamos é que era o certo. Exemplo prático, anteriormente os mais velhos já tinham a técnica de que esbranquear o dente era com carvão e nos diziam que era má prática. Hoje o Colgate mais caro é o de carvão. Então eu acho que nós é que temos que ter as nossas próprias definições.
evoluiu a ciência, a medicina, mas se você ir no mato não vai encontrar jovem mulher que nasceu com os seus 15, 16 anos, não passou na cesariana, mas aqui na evolução passa. Então eu acho que o primeiro é que nós temos muito para olhar até na nossa realidade. E porque a nossa realidade não é estudada. Nós devemos estudar a nossa realidade e apresentar o nosso conceito. Eu acho que a juventude é a nossa forma, é a nossa consciência. É aquilo que nós apresentamos. Porque a juventude, para mim, eu acho que mesmo até os 50, há senhoras de 50 anos que apresentam-se como jovens. É a forma da pessoa viver diferente, né? Daquilo que a teoria do Ocidente estabelece ali uma taxa de idade, que daqui para aqui é jovem, daqui já não é jovem, porque aqui acabou. Mas não, eu acredito que juventude, para nós em África, devíamos repensar, não parar e seguir simplesmente o que o Ocidente dita, mas sim trazermos os nossos conceitos. Ok, obrigada. Acabamos de ouvir aqui o que é ser jovem na sociedade atual, mas antes disso, ser jovem, ser forte, é ter coragem, é poder se reinventar e enfrentar o medo para que nós possamos conseguir e ter soluções para os desafios da complexidade que a sociedade nos enfrenta hoje. Eu agora vou passar a palavra a Afrodite Malou, sim, para nos falar qual é a situação da juventude angolana na sua perspectiva. Na minha perspectiva, qual é a situação atual Do jovem aos desafios. Então, como dizia, Deixa só. Gaspar Fernandes, ele tocou aqui num assunto muito importante, que é sobre a educação sexual, que algumas meninas lá nas aldeias acabam por nascer sem sofrer cesariana. E a Afrodite é medicada, certo? Tens noção? E podes nos falar um pouquinho sobre a educação sexual também? Ela acabou de ver os desafios também que a jovem tem enfrentado nos dias atuais. Exatamente. Bom, a sexualidade, primeiro, não é só sexo, é como a gente encara o nosso corpo, como a gente se enxerga. O que é que eu acho sobre ter seios, sobre ter uma vagina? Não sei se posso falar. Sobre ter um pênis, o que é que o corpo da outra pessoa representa para mim. Isso é sexualidade. Porque pouco se fala. Daí temos muitos casos ainda de abuso sexual também. É parte da educação. Como é que o meu irmão encara ver outra mulher de saia curta, ver outra mulher de decote? Isso tudo é sexualidade. E não se fala ainda muito, pois acredito que é uma questão cultural também. Eu, por exemplo, não aprendi sobre sexualidade em casa, o que devia ser o mais comum. E atualmente eu não sei se posso, né, mas não me sinto muito à vontade para falar sobre essas questões com os meus pais, porque não dão esse espaço. Tem sido também um dos grandes problemas e desafios da sociedade em si, porque isso desencadeia muitos, mas muitos problemas. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo de campo na comunidade do Rocha Pinto. Criou curiosidade em mim porque havia um índice muito alto de gravidez precoce. E para as perguntas direcionadas que eu fiz, algumas meninas não sabem como é que ficaram grávidas. Elas sabem como é que se tira a gravidez, sabem como evitar, mas como ocorre, como acontece, ela só sabe que dormiu com alguém
E aconteceu, não sabe sobre período fértil, não sabe sobre métodos contraceptivos, mas ela conhece pílulas, ela sabe como tirar, o que também tem causado algum prejuízo. Então, o desafio ainda é também sobre isso, porque enquanto não abordarmos aquilo que é a nossa natureza, porque sabemos nós que é normal que um homem sinta atração por uma mulher, mas quando excede os estímulos normais, criando assim um abuso, um assédio sexual, desencadeia alguns problemas e até crimes, né? Isso é um problema, então deve ser abordado. Mas como deve ser abordado? Esse é o nosso maior desafio. Com quem nós vamos falar? Onde nós vamos falar? Porque até nas escolas, por sua vez, não se fala sobre isso. Também tem o lado feminino. As mulheres atualmente têm normalizado muito a questão da prostituição, que eu falava no início, que é para justificar os seus caprichos, né? Ou aquilo que não conseguem ter no processo da sua existência, abreviam indo pela prostituição, que é até muito mais bonito, né? Namorar com homens que têm algum poder financeiro e poder suprir as suas necessidades. Mas é forma de prostituição por quê? Porque ela já vai com um certo interesse, não é propriamente o entender de namoro, é mais do que isso. Logo, também chega a ser um desafio, porque se a mulher não tem consciência que namorar não é para, por exemplo, me levar à ilha, comprar a minha peruca, comprar o último iPhone para mim, é muito mais do que isso. Numa visão cultural, acredito, e a minha mãe passa muito essa visão, é constituir família, associar os teus interesses ao outro, a fim de solidificar alguma coisa e, por fim, dar existência àquilo que chamamos de casal. Mas não é isso que se entende. Ok, vamos passar a palavra ao Gaspar Fernandes. Posso, né? Sim, podes. Qual é a sua visão? Eu volto a tocar no mesmo tema. Eu não aceito a minha filha vir falar de sexualidade comigo. Porque eu entendo que a sexualidade tem que ser passada nas tias. As tias é que têm que falar disso da minha filha. Porque são as tias quem preparam os sobrinhos para serem entregues aos maridos. E hoje em dia é assim a violação. Não, mas temos que olhar nisso, porque eu sou daqueles que acham que não posso falar de sexualidade com a minha filha. Eu acho que esse é o meu padrão. E se as tias não tiverem esse poder? Não, esse poder. Não, poder não. Se eles tiverem esse o domínio domínio e tiverem distante das sobrinhas. já é expedida. Não, ainda. Quando fazerem pedido, quem vai falar? Os teus pais ou os teus tios? Também prepara os tios. Os tios é que têm que preparar para te darem um marido. Eu entendo que deve ser assim. Eu entendo que para falar, e toda a parte das nossas culturas, a nível das províncias, aí o fico e as outras coisas, são preparação das mulheres para serem entregues aos maridos. E essas relações são duradouras, diferente das nossas que conseguimos chegar ao pai e falar de sexualidade. Quer dizer, quando o filho já fala de sexualidade com o filho, essa interação, para mim eu acho que já não é saudável. E essa ação torna-se um desafio. É também romper com as nossas culturas. Também é romper com as nossas culturas. E depois tem outra. Nós não devemos mesmo olhar simplesmente só para o acidente. Eu, por exemplo, se querer de ti e você vive sozinho, eu desisto. Porque eu tenho que te encontrar na casa dos teus pais. Numa fase dos 18, dos 17 até no mínimo 25 anos. Só podes sair dali depois dos 25 anos. E também eu tenho que me perguntar por que não estás a sair da casa dos pais aos 25? Eu já saí. Mas o Gaspar Tens mau hábito no mínimo. Com certeza. É verdade.
também eu não acredito muito nisso do gravidez na adolescência. Se nós irmos para trás, a minha mãe começou a fazer os seus filhos a partir dos seus 17 anos. Então não torna um desafio para um jovem atual. A gravidez. Nós estamos a falar de contextos diferentes. Eu sou daquele que defendo aquilo que é a minha tradição. Eu estou a falar que nós não podemos deixar com que os nossos hábitos e costumes sejam levados pela cultura do Ocidente. O Ocidente chegou aqui sem cultura. E eles lá eram desorganizados. E quando vieram aqui já encontraram os nossos reinos, já encontraram as nossas formas administrativas, já tinham nossos reis, as nossas formas de tratar problemas. E simplesmente eles nos trouxeram o que é deles. E estamos a viver simplesmente com o que é deles. Quando eles fazem um estudo, simplesmente olham para nós e nos impõem que temos que viver segundo aquela vontade. Então, para mim, eu acho que devemos olhar nas nossas culturas, nas nossas educações. E eu acho que isso é um tema que nós depois podemos falar em outros fóruns. Ok. Eu consigo perceber a perspectiva do Gaspar, que é uma perspectiva mais pan-africanista, né? E hoje, quando eu falava da divisão dos jovens, nós hoje também encontramos o conceito de que o jovem é aquele que quer brincar da sua origem, né? Das nossas origens. Mas é importante também olharmos para o seguinte: é bem normal que se defenda que as tias cuidem das filhas, né? Que não são sobrinhas, são filhas na justiça africana. Mas temos que olhar quem são essas tias. Porque, tal como você disse, houve uma ruptura na transmissão de conhecimentos. Hoje, os tios e as tias, muitos já não são exemplos a dar. São daqueles que você diz: a minha filha ou meu filho não vai na casa do meu irmão. Não vai na casa. Não, tudo bem, eu não consigo falar de um ponto onde eu não estive. Okay. Eu acho que é isso. Então, existe essa questão. Depois tem a perspectiva de que o boi cresce melhor nos olhos do dono. Então, se você encontrar tias que podem orientar, que façam. Mas, se as tias não são as pessoas que têm as condutas certas para que possam orientar as suas filhas, seja você a tomar conta dessa situação. Porque hoje nós vivemos num autêntico menosprezo do próximo. Tá vendo? Você está num sítio e fala: é filho dele. As pessoas falam isso. Isso é uma coisa muito natural que acontece, é filho deles. E hoje nós temos a ideia de separar as pessoas. Eu entendo que isso é uma coisa, na minha casa, muito caricata. Eu estava com alguém